Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, volto aqui a essa tribuna nesse dia que eu acredito que é para ser esquecido, varrido da história do Parlamento Fluminense. O que se passou nessa Assembleia Legislativa, nesse plenário hoje, foi inacreditável. A base do governo, através do seu costumeiro rolo compressor, conseguiu aprovar as contas do ano de 2016, contas essas que haviam sido rejeitadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado, por inacreditáveis 43 votos a 21. O que foi dito aqui nesse plenário, depois de tantas evidências, com números, fatos e dados, que demonstraram com muita clareza que o governo do Estado, no exercício 2016, não cumpriu o que manda a Constituição Federal, descumpriu a Constituição do nosso Estado, descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, atuou de forma temerária, aumentando as dívidas exponencialmente, não cuidando adequadamente das receitas, não pagando corretamente os servidores, não honrando com os seus compromissos. Diante de todas essas evidências que você, cidadão, sente na rua, qual é a resultante desse descalabro financeiro do Estado? São os péssimos serviços públicos que você está recebendo. Você não tem saúde, os hospitais e as UPAs estão sucateados. Você não tem uma educação pública adequada e de qualidade. Nossas escolas, as FAETECs, as nossas universidades estaduais, todas estão à deriva. E a segurança pública? Quem consegue andar no Rio de Janeiro, as polícias sucateadas, sem nenhuma condição operacional? Diante de todo esse quadro, diante de todas essas evidências, a base do governo conseguiu aprovar as contas. E que mensagem ela manda ao aprovar as contas que eram inaprováveis? Contas que, sob nenhum aspecto, poderiam ser defendidas. A mensagem que a base do governo manda, ela é muito simples. Qualquer um, a partir de agora, em qualquer tempo, pode se sentar na cadeira do governador do Estado, fazer o que quiser, ignorar todas as leis, atuar de forma temerária, que a base do governo libera, que não tem consequência para os atos aqui praticados. Que péssimo exemplo que foi dado à população do Rio de Janeiro e quanta desesperança isso não traz à nossa população. A população do Rio de Janeiro levou um tapa na cara hoje, da base do governo. Aprovar essas contas é dizer que o Rio de Janeiro virou uma terra sem lei, uma terra do vale tudo, uma terra onde os espertos levam a melhor, uma terra que não respeita os seus cidadãos e onde homens públicos não têm compromisso com as suas responsabilidades. Quais são os principais deveres de um parlamentar? Fiscalizar o poder executivo, garantir que as contas estejam em ordem, garantir que o dinheiro público seja aplicado de maneira correta. Não foi isso que nós vimos aqui hoje. Olha, eu digo com você, presidente dessa sessão, deputado Dr. Giulianelli, eu saio daqui com um tremendo gosto amargo na boca, uma tremenda frustração. Nós lutamos, nós falamos, nós brigamos, nós apresentamos os argumentos. Só subiu a essa tribuna os deputados da oposição. Ninguém da base do governo veio aqui defender as contas. Mas depois o placar foi 43 votos a 21. Que coisa, que momento vive o nosso Rio de Janeiro. Que momento terrível vive o Rio de Janeiro. E qual foi a justificativa? O Rio estava sob uma calamidade decretada pelo próprio governo e agora está tudo resolvido, que nós assinamos o plano de recuperação fiscal com o governador federal, com o governo federal. Ora, senhoras e senhores deputados, esses argumentos são falaciosos e inconcebíveis. O decreto de calamidade financeira do Estado do Rio de Janeiro, promulgado pelo governo do Estado e depois aprovado pela Assembleia Legislativa, nada mais é que um atestado escrito e assinado da reprovação da gestão financeira do Estado. E a assinatura do plano com o governo federal de recuperação econômica ou de reequilíbrio fiscal, duro e necessário,
também atesta a falência nas contas públicas. Isso não é para ser comemorado. Ninguém está feliz de ter que ter assinado um plano duríssimo com o governo federal, de ter que ser submetido o Rio de Janeiro de joelhos a todas as exigências, algumas estapafúrdias, sem nenhum sentido. Isso foi feito por conta da falência do Estado. O que nós devíamos era comemorar, gostaríamos de estar comemorando a boa gestão do Estado e o progresso econômico e social do nosso querido Rio de Janeiro. Mas não é isso que aconteceu. Por isso, senhor presidente, eu volto aqui a essa tribuna para fazer essas reflexões no final desse dia. Que dia difícil, que dia complicado. Eu, como parlamentar, honrei o que o meu eleitor queria que eu fizesse. Os 70.830 cariocas e fluminenses que me colocaram nessa tribuna queriam a reprovação das contas do governo. Falaram comigo através das mídias sociais, na rua e em todos os lugares, porque eles sabem que o único caminho de se construir uma sociedade é responsabilizando aqueles que se conduzem de forma equivocada, que cometem erros e gerem de maneira temerária, e a partir dessa responsabilização e da punição, acreditarmos que a depuração vai fazer com que a sociedade melhore. Mas isso parece que não vale no Rio de Janeiro. Olha, eu acho que esse dia é um dia que vai ficar na memória de todos, e eu espero que a reflexão que nós possamos tirar desse dia leve a uma efetiva renovação dos quadros políticos do nosso Estado. Isso é necessário. Nós precisamos compreender o que a sociedade está pensando. Nós precisamos entender, todos nós, que o Rio de Janeiro mudou e que o Brasil mudou. Que não adianta ir contra o desejo da sociedade, porque ela vai cobrar essa fatura lá na frente. Hoje, o parlamento fluminense, eu diria, envergonhou a nossa população. Essas contas não tinham como ser aprovadas sob nenhuma justificativa. Foram por ampla margem. E isso deve levar que nós façamos uma profunda reflexão. Eu aqui expresso a minha indignação, o meu inconformismo. Mas, deputado Waldec, nós fizemos a nossa parte. Nós estudamos as contas. Deputado Luiz Paulo, líder da bancada do PSDB, fez um primoroso voto em separado, comprovando tudo aquilo que o Tribunal de Contas já havia dito. Nós debatemos com os nossos colegas, nós nos revezamos na tribuna, nós colocamos a nossa opinião. Fomos derrotados. Não tem problema. Saímos daqui de cabeça erguida com a certeza de que cumprimos o nosso dever. E esperamos que a sociedade carioca e fluminense também faça-se ouvir, reprovando aqueles que aprovaram o inaprovável e também reflitam junto conosco sobre o futuro desse Estado. A nossa luta não termina, temos muitas votações pela frente, temos ainda um longo caminho, mas hoje está difícil de ir para a rua e dizer que você é um deputado estadual do Rio de Janeiro, porque o conjunto da maioria dos deputados aprovaram as contas de um governo que não mereciam essa aprovação, que não tinham justificativa para isso, e isso foi feito à revelia da vontade da população. Por isso, senhor presidente, eu aqui encerro o meu pronunciamento dizendo que pena que isso aconteceu, mas que nós possamos fazer uma reflexão profunda e mudar esse estado de coisas. O Rio de Janeiro não é um estado onde vale tudo. O Rio de Janeiro que nós amamos e nós sonhamos e nós queremos não pode ser um estado onde qualquer aventureiro chega aqui e faz o que quiser. Esse tem que ser um estado com leis, com representantes que compreendam o seu papel e que tenham a autoridade e a liberdade e principalmente a independência para responsabilizar os governantes como eles erram, como foi no caso da gestão das contas do ano de 2016. Senhor presidente, muito obrigado. Eram essas considerações, seguimos com esse debate, lamentando tudo que se passou nesse plenário, no glorioso histórico plenário do Palácio Tiradentes, nesse triste dia, 13 de setembro de 2017. Esperamos que possamos esquecer esse dia, virar essa página e seguir sonhando com um futuro melhor para o Rio de Janeiro, para os cariocas e para a Fluminense. Obrigado, senhor presidente.